mulherada! Eu espero que vocês estejam bem. E eu quero convidar você para que a gente continue os nossos estudos sobre os atributos de Deus. A gente já viu bastante coisa até aqui. Na semana passada, nós começamos a estudar sobre os atributos comunicáveis de Deus, que são aqueles atributos que, em alguma medida, eu e você também temos. E a gente viu também que nesses atributos, Deus é revelado a nós por meio do relacionamento que nós temos com Ele. E é por isso que é tão importante a gente entender esses atributos não só no ser Deus, mas em nós também. E você lembra qual foi o atributo comunicável que nós vimos na semana passada? Nós falamos sobre o atributo de espiritualidade de Deus. Que Deus é espírito, é isso que a Bíblia nos informa. E que diante disso nós não podemos dar formas para Deus, ou criar uma imagem e dizer que aquilo é Deus. Isso gera idolatria na nossa vida. E nós vimos também que há uma natureza espiritual no ser humano, e que foi dada essa natureza para que a gente pudesse se relacionar com Deus. Mas nós vemos também que muitas vezes essa nossa natureza espiritual, essa nossa concepção do mundo espiritual, ela é apagada, ela é diminuída em nós porque a gente dá muita importância e se apega muito ao que é palpável, ao que está diante dos nossos olhos. E o desafio da semana passada foi que a gente aflorasse a nossa percepção da realidade do mundo espiritual, desse mundo que a gente faz parte. Porque aflorando a nossa percepção do mundo espiritual, a gente também aflora a nossa percepção de Deus, que é espírito. E Deus precisa ser tão real para nós quanto qualquer coisa que está para nós palpável ou visível aos nossos olhos. Isso é um desafio para nós. Hoje nós vamos falar sobre o atributo de conhecimento. Nós já falamos numa outra oportunidade aqui que Deus não pode ser pego de surpresa com nada. Mas quando a gente fala do conhecimento de Deus, a gente tem um up aí, porque o conhecimento de Deus, ele é pleno, ele é completo, e nada pode ser ensinado para Deus. O que a gente pode chamar, então, esse conhecimento de Deus de onisciência. Deus é o único ser que tem onisciência, que tem esse conhecimento de forma completa. Quando a gente olha para o conhecimento de Deus, nós podemos dizer que ele é abrangente, porque ele conhece todas as coisas e nada escapa do seu conhecimento. A gente pode dizer que ele é exaustivo, porque Deus não somente conhece todas as coisas, mas as conhece em sua totalidade. Nenhum conhecimento de Deus é parcial, ao contrário de nós, que às vezes sabemos um pouquinho de matemática, um pouquinho de física, um pouquinho de crochê. Não, Deus sabe tudo sobre tudo, em sua totalidade. Ele não tem um conhecimento parcial das coisas. E nós podemos dizer também que o conhecimento de Deus, ele é infinito, porque Deus o conhecimento de Deus transcende, inclusive, as coisas criadas, porque ele é um ser infinito. Lembra que a gente viu isso? Então, o seu conhecimento também é. E a gente pode dizer que o conhecimento de Deus é intuitivo. E isso é bem interessante, porque Deus não precisa de meios para chegar ao conhecimento de qualquer coisa. Ele não precisa de ninguém que lhe repasse conhecimento. O seu conhecimento, ao contrário do nosso, não é adquirido, mas faz parte dele. E isso é interessante, porque Deus não precisa de metodologias, Deus não precisa de material didático, não. O conhecimento faz parte de Deus, ao contrário de nós. Resumindo, a gente poderia dizer que Deus é criador de tudo, logo ele é o único que tem onisciência, ou seja, conhece tudo de maneira completa e por si mesmo. Nós, eu e você, nós temos condições de adquirir conhecimento. Deus se relaciona conosco, inclusive, por meio do conhecimento que nos é revelado sobre ele. Nós já falamos sobre revelação geral, revelação especial, e a gente só tem condições de conhecer um pouco mais de Deus por conta dessa revelação, do próprio Deus nos gerar esse conhecimento, se revelar a nós. O nosso conhecimento, porém, diferente do de Deus, ele não é intuitivo. E aqui cabe uma coisa bem interessante, porque isso é meio que algo que é muito levado a... Talvez não só nos nossos tempos, eu acho que sempre foi assim, As pessoas entendem que todo mundo sabe quem é Deus. Sabe a ideia de que o Deus é o mesmo? Então, é essa ideia de que intuitivamente o ser humano sabe quem é Deus. Não, todo ser humano tem a necessidade de Deus, mas não quer dizer que intuitivamente nós sabemos quem é Deus. Não, senão Cristo não precisava morrer na cruz, se isso fosse verdade. A verdade é que o nosso conhecimento, a nossa percepção de Deus, sem a revelação de Jesus, sem a revelação das Escrituras, ela vai ser uma revelação errada, vai ser uma percepção errada de Deus.
Nós imaginamos Deus de determinada forma, mas quando nós nos achegamos mais a Deus, quando nós olhamos para a sua palavra, nós vamos descobrir que muitas nossas percepções de Deus estão incorretas e que elas precisam ser corrigidas. E é por isso que a gente continua lendo a Bíblia, é por isso que a gente tem as doutrinas, é por causa disso que a gente continua fazendo nossos devocionais, orando. Por quê? Porque a gente entende que nosso conhecimento de Deus precisa ser melhorado. E no começo do nosso estudo, eu não sei se vocês lembram, nós falamos uma coisa bem interessante. A gente disse que há uma grande diferença entre conhecer a Deus e saber coisas sobre Deus. Lembra dessa frase? Ela me marcou bastante. Porque isso é uma realidade nas nossas vidas, às vezes, né? Nós sabemos coisas sobre Deus, mas o conhecer a Deus é algo tão mais profundo e a gente precisa ter essa noção de que nós conhecemos pouco a Deus e que nós precisamos melhorar o nosso conhecimento sobre o nosso Deus. Porque, afinal de contas, como disse Tozer, né, que eu li na semana passada, a partir do momento que a gente vai tendo, a nossa capacidade espiritual vai aumentando, a gente, de fato, vai entender que Deus é o nosso tudo e que Ele é a coisa que nós mais desejamos nessa vida. Mas isso é um processo que a gente precisa, né, caminhar. A gente pode fazer umas perguntas quando a gente pensa em tudo isso, né? Uma delas é, será que a gente tem se tornado mais íntimo de Deus? Será que a gente tem corrido para que a gente possa ter mais conhecimento de Deus, ou a gente tem caído na mediocridade de se conformar com o que a gente já tem? E uma segunda pergunta que a gente poderia fazer é como é que a gente pode saber o quanto a gente conhece a Deus? Já pensou nisso? Que existem patamares de conhecimento de Deus, que algumas pessoas chegam a um conhecimento muito maior do que o que a gente tem hoje de Deus? Quem fala um pouquinho pra gente sobre isso é o J.I. Packer, no seu livro Conhecimento de Deus, um livro excelente que eu tenho usado muito como material aqui pra gente fazer os nossos estudos. E ele nos dá algumas dicas sobre como é que a gente mede esse nosso conhecimento de Deus. E, minhas irmãs, não é nada fácil. Quando você lê o livro é muito desafiador, mas é necessário. É necessário que a gente se constranja diante das coisas que a gente não tem se esforçado para alcançar. Inclusive a intimidade com Deus, inclusive conhecimento sobre o nosso Deus. Mas entre as coisas que Packer fala, ele nos lembra do exemplo do próprio apóstolo Paulo, né? E Paulo é um homem que tem muito a nos ensinar. E ele cita o trecho que está lá em Filipenses, no capítulo 3. Eu vou ler para vocês o 7 e o 8. Preste atenção no que Paulo fala aqui. Ele fala assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Eu vou ler novamente, minhas irmãs. Olha como é forte essas palavras do apóstolo Paulo. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é algo que nos leva a entender que o apóstolo Paulo estava num patamar de conhecimento de Deus muito maior que o nosso. Eu pelo menos, cheguei a essa conclusão. Né? A gente não precisa ir muito longe. Você começou a ler e você já começa a entender isso. Paulo era um homem que tinha muitas coisas, muito conhecimento, ele tinha status, e ele perdeu tudo isso por conta do evangelho. Mas é interessante porque ele olha para as coisas que a princípio até eram boas na sua vida, mas ele considera tudo isso como sem importância diante da grandeza de conhecer a Cristo. E isso é algo difícil para a gente de entender. Difícil para a gente entender porque é difícil para a gente encarar isso como uma necessidade. O que Packer fala no livro dele é que quando a gente olha para pessoas como o apóstolo Paulo, a gente vê que essas pessoas não têm a tendência de se dar uma de sofredor, de coitado, de Marte. Não, o apóstolo Paulo não se coloca como alguém que, eu deixei tudo para trás por causa de Cristo. Não, Packer fala que essas pessoas elas não se preocupam com o que poderia ter sido. Elas nunca pensam nas coisas que elas perderam. Elas pensam apenas nos ganhos. Quando elas olham para a história delas, o que ficou para trás, o que elas perderam, as coisas que elas sonhavam, que poderia ter sido, não tem importância nenhuma comparado com aquilo que Cristo é na vida dessas pessoas. Isso é muito forte, minhas irmãs. Num trecho do livro, Packer fala sobre quando Paulo diz que considera esterco tudo que ele perdeu.
E ele não só afirma que não dá valor nenhum para essas coisas, mas que ele também não pensa constantemente nessas coisas, porque às vezes nós abrimos mão de certas coisas pelo evangelho, ou pela causa de Cristo, ou pelo conhecimento de Deus, mas essas coisas ainda estão na nossa cabeça, a gente fica remoendo, lamentando pelas coisas que foram, pelo que a gente deixou. E Packer fala, Paulo não faz isso, Paulo esquece, né? E daí Packer fala uma coisa interessante, ele fala que uma pessoa normal passa seu tempo sonhando, que pessoa normal, que não é de uma pessoa normal, passar tempo da sua vida nostalgicamente sonhando com esterco. Já pensou nisso? Quem é que vai ficar sonhando com esterco? Se lamentando pelo esterco. Pois é, mas Packer fala que é a realidade de muitos de nós. Que a gente olha para as coisas que a gente teve que abrir mão por causa do evangelho, ou das coisas que não deram certo na nossa vida, ou das coisas que nós perdemos, e essas coisas têm um lugar nostálgico na nossa vida e a gente sofre por elas. E o nosso evangelho é meio que carregado nas costas como se fosse algo muito pesado. E quando a gente olha para Paulo, ele fala que nada disso importa. Ele chegou a um patamar de conhecimento tão grande de Deus que essas coisas não têm importância nenhuma, se eram boas, se não era, se ele perdeu, se podia ter sido, não importa mais para ele. Olha que coisa preciosa, minhas irmãs. É um grande desafio para nós. Diante do que o apóstolo Paulo nos fala aqui, diante do exemplo que é esse homem para nós, a gente precisa se perguntar o que predomina na nossa mente. É o que a gente perdeu? É o que poderia ter sido? É os sonhos que a gente teve e nunca se realizaram? É isso que predomina na nossa mente? Ou será que o que predomina na nossa mente é o que nós temos ganhado de Cristo? E o que predomina na nossa mente é o desejo constante de mais conhecimento de quem Deus é? É forte o que Packer propõe aqui. É forte, é constrangedor, mas é real e a gente precisa ter essa noção do quanto nós conhecemos a Deus. E o quanto nós conhecemos a Deus é pouco, minhas irmãs. E a gente não pode cair nessa mediocridade de se acostumar com o pouco conhecimento que nós temos do nosso Deus. Porque Ele nunca vai ser o nosso tudo, Ele nunca vai ser o nosso desejo maior se a gente se conformar com isso. O meu desejo, a minha oração para essa semana é que Deus nos ajude a chegar a esse patamar de conhecimento que Paulo chegou. De ver o que ganhamos em Cristo como o maior lucro da nossa vida. Para além das coisas que nós perdemos, inclusive, nessa vida. Para além das coisas que nós sonhamos e não obtivemos. Para além das coisas que nós entendemos que poderiam ter sido, mas não foram. Que essas coisas não sejam primordiais na nossa mente. Mas que a nossa mente seja revestida pelo nosso Deus. E que a coisa que a gente mais pensa e mais deseja seja realmente conhecer mais o nosso Deus, ter mais intimidade com Ele. Com certeza a nossa vida vai ser muito mais plena quando a gente começar a pensar dessa forma. Que Deus te abençoe e a gente se vê na próxima semana.